Fala galera do canal do Método P8, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de segunda-feira, 8 horas da noite. Era pra gente ter começamos uns minutinhos aí depois, pra gente também conseguir já ir transmitindo em todas as plataformas, né? Nós vamos transmitir aqui no YouTube, vamos transmitir também no Instagram, vamos transmitir também no TikTok, né? O TikTok já tá ok? Já tá. Já tá Instagram ok também. também, então tudo certinho. Aí a gente consegue transmitir em todas as plataformas. Únicas pessoas que não conseguem enxergar o que nós estamos escrevendo na nossa aula é o pessoal do TikTok. Então, já convidamos o pessoal do TikTok para ir lá no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do Instagram para você também poder visualizar o que nós estamos escrevendo aqui na tela, né? Vai facilitar bastante para vocês, tá? É só colocar lá no YouTube, lá no Instagram, Método P8, né, em qualquer uma das plataformas, que você consegue nos acompanhar por lá também. E nessa nossa live de hoje, né, você vai realmente aprender como organizar as suas demandas no seu trabalho, né? Chegou muitas dúvidas, chegaram muitos questionamentos sobre como que eu faço para eu conseguir me organizar e daí sim eu conseguir ter tempo, sobrar tempo para fazer o estratégico. É, querendo ou não, algo que ficou muito na cabeça das pessoas, né? Porque, poxa vida, parece que quanto mais eu trabalho, mais trabalho eu ganho, né? Então, a gente vai aí dirimir todas essas questões no decorrer da nossa live de hoje. Já pega essa live aqui, encaminha para aquele seu colega que também, olha, só fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca é promovido. Nunca tem um aumento salarial, tá? Então, faça isso que você vai estar ajudando ele, também ajudando o nosso canal para ele crescer, né? Nós já estamos com mais de 1.500 seguidores aqui no YouTube, né? Principalmente, né? Na nossa plataforma nós temos mais seguidores. Mas nós queremos crescer ainda mais, sabemos que podemos ajudar mais gente ainda aí no nosso país, né? Pessoal, quando a gente fala de organização, a gente está falando de um dos pilares do método P8, tá? Quando nós montamos o nosso método, né? O método que consegue promover e aumentar a remuneração, seja você um estagiário, um assistente, um analista, um coordenador, quando nós pensamos em formular o nosso método, sem sombra de dúvidas, nós sabemos que a organização tem que ser um pilar fundamental. Por quê? Porque quem não é organizado não transmite confiança, não transmite segurança, não transmite que consegue dar conta de mais desafios, entende? Sempre transmite que vai ser uma pessoa que vai deixar alguma coisinha para trás, vai deixar alguma coisinha faltando. Então, quando nós pensamos na organização como pilar do método P8, entendemos que, poxa vida, sem uma organização, sem você ser muito bem estruturado, muito bem organizado, você não vai a lugar nenhum. E é assim que a gente começa a introdução do nosso assunto, né, dessa nossa live do dia de hoje, para você começar a entender que se você é uma pessoa que não se organiza, você vai ter algumas dificuldades. Algumas coisas vão ser um pouquinho mais complicadas para você do que daqui a pouco é para outras pessoas que conseguem sim serem mais organizadas. Mas é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para até o final dessa live você aprender várias ferramentas que podem te ajudar no seu dia a dia, tá? A live de hoje ela é bem técnica, tá? Então, assim, é bem mão na massa mesmo. Então, eu vou te trazer ferramentas que você vai poder utilizar amanhã já na sua empresa. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Caso alguma você não conheça, ou caso você já conheça também, ótimo, que bom, mas aqui a minha finalidade é fazer com que você comece a colocar ela em prática, ok? Beleza? Então, apresentaçãozinha na tela. Você do TikTok que não está vendo a apresentação, falo de novo. Vai lá pro canal do YouTube, vai lá pro nosso Instagram que você consegue ver, tá? É método P8. Pessoal, como organizar as demandas no trabalho? Essa é a dúvida, né?
como que eu faço para conseguir organizar as demandas? Porque para mim só chegam demandas. As demandas só chegam cada vez mais dentro do meu setor. É só demanda chegando, só demanda chegando, só demanda chegando, tá? Então, precisamos resolver isso. Eu vou te dizer uma coisa. É muito melhor, presta bem atenção, é muito melhor você ter demanda do que você não ter demanda, ok? Porque quem não tem demanda, e às vezes você fica pensando, né? Poxa vida, tudo comigo, tudo com o fulano de tal lá tá sem nada, só comigo. O que que tá acontecendo? Por que só eu? Por que apenas eu? Pois é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Mas, começa a pensar de uma forma diferente. Começa a agradecer o porquê você tem demanda e os seus colegas não. Só deixa eu ligar o arzinho aqui um pouquinho que tá bem quente aqui. Então você vai começar a compreender que precisa, sim, precisa você ter demanda. É necessário isso, tá? Independente de ela ser estratégica ou operacional, ok? Independente disso. Isso não está entrando em pauta agora, tá? Essa demanda ela é estratégica, ela é operacional? Não, não está entrando este pormenor nesse momento. Agora nós estamos pensando o seguinte: eu tenho ou eu não tenho demanda, tá? Bom, se eu tenho muita demanda, então eu vou começar agora a aprender a organizar essa demanda, beleza? E a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta do planejamento. Nós dividimos a ferramenta do planejamento em dois: no planejamento semanal e no planejamento diário, tá? O que acontece? Você vai agora, a partir deste exato momento, todo o domingo, por volta das 19 horas, né, que é a hora que eu digo, né, que começa o Fantástico, começa o Caldeirão, tá finalizando o Caldeirão do Hulk, você vai tirar ali em torno de 1 hora, tá? Ah, Gabriel, mas eu não consigo me dedicar 1 hora no domingo porque eu não vou estar trabalhando. Você que sabe quais são as suas prioridades, ok? Você que escolhe quais são as suas prioridades, certo? Poxa, vale muito mais a pena você se organizar 1 hora no domingo e ter a sua semana muito mais organizada, muito mais controlada, muito mais resolvida do que qualquer outra coisa, tá? Não adianta você não trabalhar no domingo e depois ser uma bagunça durante a semana e você nem se achar. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa 1 hora e você vai começar a organizar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí, se você trabalha no sábado, também coloca sábado. Se não, não vou nem falar sobre isso nesse momento. Mas enfim, no sábado. E ali você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a listar quais são as suas atividades importantes que você tem que fazer em cada um dos dias que você vai trabalhar. Listar, você vai escrever. E sempre que você for escrevendo, tenta no início começar a fazer o seguinte, ó. Deixar as coisas que são mais importantes para as coisas que são menos importantes. Isso já vai fazer com que você comece a segmentar as coisas de uma forma mais tranquila para você conseguir acompanhar no seu dia a dia, ok? Então, você vai começar a organizar isso dessa forma. Muito bem, você já vai ter lá a sua semana inteira organizada, bem bonita. Então, isso é uma organização semanal que você faz em 1 hora no domingo, certo? Aqui, pessoal, eu não estou nem dizendo para você separar aquilo que é estratégico daquilo que é operacional. Vai ter ferramenta aqui para ensinar vocês a fazer isso, ok? Muito bem. Depois, você vai começar
a utilizar o seu planejamento diário. O seu planejamento diário, ele vai derivar do seu planejamento semanal. E como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar de uma forma onde você vai executar todas as suas atividades que você tinha para executar, por exemplo, numa segunda-feira. Chegou no final do dia, na segunda-feira, você vai pegar e você vai ver se você realmente executou. Pode ser que você tenha executado a atividade número 1, a 2, a 4, a 5 e a 7. A atividade número 3 e a atividade número 6, elas ficaram para trás. O que você vai fazer daí? Você vai pegar a atividade número 6, número 3 e vai jogar ela para a terça-feira, ok? Você vai trazer ela para a terça-feira. Você vai trazer essas atividades para terça-feira. Você não vai fechar os olhos para elas. Você vai trazer elas para terça-feira, ok? E muito provavelmente, o que acabou acontecendo na segunda-feira? Porque isso acontece, pessoal, em todas as empresas. Simplesmente chegou na segunda-feira e surgiram novas demandas. E você, por ainda não ter um conhecimento do que priorizar e o que não priorizar, simplesmente atravessou essas novas demandas nas demandas que você já havia programado, né? Foi isso que você acabou fazendo. Pois bem, então você vai anotar num cantinho quais foram essas demandas. Vai deixar isso muito bem escrito. Aí também você vai começar já a anotar. Poxa vida, eu tinha 7 coisas para fazer. Eu acabei fazendo só 5 porque entrou mais 4 demandas de outras pessoas. No final, eu acabei fazendo 9 demandas onde eu era para fazer 7 demandas. E dessas 4 novas demandas, simplesmente nada elas me ajudavam para conquistar a minha promoção e meu aumento salarial. Você já começa a fazer este filtro, ok? E na terça-feira você vai fazer a mesma coisa. Na quarta-feira você vai fazer a mesma coisa. Na quinta-feira você vai fazer a mesma coisa. Na sexta-feira a mesma coisa. E assim sucessivamente. Comecem a notar que você vai ter um planejamento mais geral no domingo. E na segunda-feira você vai ver se você realmente executou aquilo que era para você executar e o que você já está programando para o dia seguinte. Beleza? Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito simples. Você faz num caderno, você pega uma folha A4, você começa a escrever. Você que escolhe. Mas isso faz a diferença. Isso meus gerentes fazem até hoje para conseguir organizar o time deles, certo? Então não adianta. Você tem que começar a entender que o seu cérebro não é um HD. Você não vai conseguir armazenar tudo lá dentro. É muita informação, é uma chuva de informação. Você pega o seu celular, tem 1 milhão de informações por minuto, tá? Então você precisa entender que você precisa de ferramenta para te ajudar. Senão, vai ficar coisas para trás. E a pessoa que não é promovida é aquela que deixa de fazer o que precisa ser feito. Ok? Muito bem. Então, ferramentinha número 1, planejamento, né? Pessoal, aqui nós começamos a dividir em algumas etapas, tá? Porque agora eu vou te ensinar as ferramentas sendo executadas na prática em sua totalidade, tá? E nós chamamos que as ferramentas, elas são modelos mentais ou frameworks para decidir o que fazer primeiro. Pessoal, o que acaba acontecendo? Quando nós falamos das ferramentas conceituais, uma das ideias dessas ferramentas é você conseguir simplesmente ter na sua frente algo que consiga te possibilitar acompanhar o andamento das suas atividades. Perfeito? Então eu vou te dar um exemplo aqui de uma ferramenta conceitual que você pode utilizar a partir de amanhã, tá? No seu no seu trabalho, tá? Por exemplo, um Kanban, tá? De que forma que acaba funcionando um Kanban? Um Kanban, ele acaba tendo 3 etapas. Você tem a fazer, fazendo e concluído. Por exemplo, você tem que entender que tudo aquilo que estiver na coluna do a fazer são as suas demandas que você precisa executar. Perfeito? Tudo aquilo que estiver no fazendo são as suas demandas que você está
fazendo, executando. E no que estiver concluído, realizado, é tudo aquilo que você acabou de cumprir, que acabou de fazer. Perfeito? A partir daí, você já sabe, por exemplo, quais são a forma como você vai se organizar. Ó, agora vocês já estão vendo aí, né? Então aqui, ó, o Kanban, a carinha do Kanban. Você vai ter lá várias demandas suas, tá? E essas demandas vão estar citadas aqui, ó, no fazer, tá? Quanto mais demanda você tiver, vai estar aqui, ó, no a fazer. Porém, quando você estiver executando essa demanda, você começa a transmitir ela daqui, ó, do a fazer para o fazendo. 2, 3, e você vai riscando, vai tirando ela daqui. Pessoal, pode parecer besteira, mas isso ajuda muito. O ser humano ele é muito visual, o ser humano ele é muito analógico também. Para de ficar pensando que é tudo por meio de mídias digitais que as coisas funcionam. Não é. Quanto mais analógico você acaba vindo, em alguns momentos acaba te auxiliando muito. Porque você começa visualmente ter o controle do que está acontecendo no seu trabalho. E te digo o grande segredo aqui da promoção com relação ao Kanban, tá? Tenha muito mais aqui no feito do que no a fazer ou no fazendo. Porque profissional de elite faz, executa. Não fica só pensando. Ele vai lá e faz. Faz o que precisa ser feito. Beleza? Então aqui é uma das ferramentas que a gente queria mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui na ordem, que a gente começa pela matriz de Eisenhower. Quando a gente começa a falar da forma visual de você conseguir enxergar as suas demandas. De que forma que funciona a matriz de Eisenhower? Ela vai te auxiliar, tá? A grande finalidade dela é te auxiliar em saber se uma demanda precisa ser executada. É dessa forma que a matriz de Eisenhower vai te ajudar. E, principalmente, quando que esse é o grande problema da maioria das pessoas. As pessoas atravessam demandas uma por cima da outra. E não é assim que funciona. Existem níveis de prioridade de como você deve organizar as suas demandas. Existem níveis de prioridades de como você precisa organizar as suas demandas. Pessoal, você precisa organizar a sua demanda de acordo com 3 principais fatores. Esses 3 principais fatores são, primeiro, metas do seu gestor. Gabriel, por que as metas do meu gestor é a principal demanda que eu preciso fazer? Porque o seu gestor é uma pessoa que nós chamamos de decisor. O decisor é a pessoa responsável pela sua promoção. De nada adianta você fazer atividades que são relevantes e responsáveis para outras pessoas, ao invés de focar naquelas pessoas que são responsáveis pela sua promoção. É por isso que a gente fala aqui. As metas do seu gestor, em nível de prioridade, são as que precisam ser feitas em tempo recorde, com maior qualidade, com melhor entrega, com maior impacto, etc, etc, etc. Segunda, atividades relacionadas ao planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque aquilo que for relacionado ao planejamento estratégico da empresa tem a ver com a estratégia da organização. Tem a ver com o rumo, com o caminho que essa empresa está seguindo. É isso que é a responsabilidade de um planejamento estratégico. E se você é uma pessoa que tem demandas do planejamento estratégico a serem cumpridas,
Você é uma pessoa diferente já dentro da organização. Pense na sua organização que tem 800, 900, 1000 pessoas. Quantas pessoas participam do planejamento estratégico? 20? 30? 40? Participam de forma decisiva, tá? Não simplesmente lá para encher linguiça. Porque para encher linguiça tem várias. Mas que participam realmente. 30, 40, 20? Pega esses 20 e divide por esses 1000 para te enxergar a proporção, tá? Sei lá, 5%, 2%, 3%. É um número pífio, um número pequeno, tá? Ou seja, se você tem alguma demanda de planejamento estratégico, você já é uma pessoa que está sendo enxergada de uma forma diferente. Se você ainda não tem nenhuma demanda, corra atrás de demandas de planejamento estratégico. Aí já está uma estratégia. Terceiro, demandas que estão vinculadas ao resultado da empresa. Resultado? Que resultado? Econômico financeiro, tá? É dinheiro que eu tô falando agora. É lucro. Nós tínhamos aqui um falecido grande empresário que chegava nas reuniões de board de conselho e ele dizia o seguinte: eu não quero saber de numeraiado, eu quero saber o quanto que sobra na última linha, tá? Quanto que sobra na última linha, é isso que eu quero saber. Pois bem, então você também tem que saber. Atividades, demandas que estão direcionadas ao resultado da organização, certo? E daí você traz isso para a sua matriz de Eisenhower, tá? Como que funciona a matriz de Eisenhower? Como que ela acaba se organizando? Muito bem. Você vai ter um eixo Y que você tem a importância, né? Nosso eixo Y aqui. E você tem o eixo X, que é a urgência. Então você tem a importância e a urgência. Tudo aquilo que você pode delegar, ou seja, passar para outra pessoa fazer, é o que você encaixa quando a urgência ela é alta, porém a importância dela é baixa, ou seja, ela precisa ser executada. Como eu faço para delegar? Simples. Chama alguém e pede para esse alguém fazer aquela atividade. Chama alguém e pede para que essa pessoa organize, faça o que tem que ser feito. Bom, eu sou um estagiário, não, pede ajuda. Pede ajuda. Não tenha receio de pedir ajuda, ok? Se ela é de baixa urgência e de baixa importância, você vai aprender a ter uma coisa a fazer: eliminar essa demanda. Sim, eu tenho certeza que se a gente pegar 50 demandas suas, pelo menos umas 23 você consegue eliminar. De tão irrelevante que é essa demanda. Não é só porque você está fazendo alguma coisa que você é uma pessoa ocupada. Tem umas conversas que eu acho muito interessante, né? E que elas são verdades. Quer fingir que está trabalhando? Pega o notebook e sai caminhando no meio do setor. Todo mundo vai achar que está trabalhando. Ou bota um monte de papel embaixo do braço e sai correndo, sai andando. Parecer que está trabalhando também. Mas não é assim que funciona. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai, me diz aí, quantas pessoas não têm colegas que são assim? E fingem que estão trabalhando? Não, você tem que focar naquilo que você realmente quer que aconteça, que é a sua promoção, e é o seu aumento salarial. Então tem que trabalhar com estratégia, certo? Se a sua demanda ela for com uma importância alta, porém de baixa urgência, você vai programar ela. Como assim eu vou programar? Lembra que eu falei para vocês lá no seu planejamento, para você começar a organizar do mais importante para o menos importante? Pois é, encaixa essa atividade numa situação de menos importância num dia da semana. Daqui a pouco você não vai precisar fazer essa demanda na segunda, você pode fazer essa demanda na quarta. É um exemplo. E se é importante, aqui sim, ó, para tudo, tá? Se é importante e se é urgente, faça agora. Agora, não é amanhã, faça agora. E muito mais. Por que que é tão importante eu trazer para vocês isso neste momento da vida profissional de vocês?
Porque tudo que for estes três, eu espero que esteja aqui para você. Com você tendo isso organizado no faça agora, sabe aquela demanda do seu colega que ele começa a empurrar para você? Aquela demanda que não é tão importante que começa a chegar para você, que você largava tudo para fazer e você não aprendia a dizer não para o seu colega? Pois é, essa demanda vai começar a ser dita não. Não, não tenho como fazer, eu tenho outras coisas para fazer. Porque quando você diz não para o seu colega, você está dizendo sim para você, para as suas atividades, para as coisas que você precisa fazer. Afinal de contas, a sua promoção depende de você. Você fazendo coisas para o seu colega, você não está ajudando a sua promoção muitas vezes. Certo? Então essa é a matriz de Eisenhower. Ela ajuda você a posicionar a relevância de uma demanda e sim conseguir organizá-la de acordo com o nível de prioridade. Outra matriz muito interessante é a matriz Gucci, que ela vai te trazer a gravidade, a urgência e a tendência das suas demandas. E como que ela acaba funcionando? É simples. Você tem que classificar a demanda de acordo com a sua gravidade, urgência e tendência. Reparem aqui do ladinho que a gente tem aqui, ó, escalonado do 1 ao 5, onde na matriz nós queremos saber a gravidade e o impacto daquela demanda. Quais são os efeitos que ela vai acabar gerando? Sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave. Na urgência, pode esperar? É uma pergunta que você faz, mas para você conseguir classificar ela. Sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente, extremamente urgente. Por exemplo, tendência. Qual a possibilidade de piorar? Sem tendência de piorar, piorar em longo prazo, piorar em médio prazo, piorar em curto prazo, agravar rápido. É assim que você classifica dentro de uma matriz Gucci uma demanda. Eu vou te dar um exemplo para facilitar a sua compreensão. Vamos supor que você trabalha no setor de RH, que você é um analista de RH, responsável pelo fechamento da folha de pagamento. Vamos lá. Se você não fechar a folha de pagamento, quais são os efeitos? É sem gravidade se você não fechar a folha de pagamento? É pouco grave? É grave? É muito grave ou é extremamente grave? Olha, pelo meu conhecimento, se você não fechar a folha de pagamento, os funcionários não irão receber. E se eles não receberem, eu acho que isso aí colapsa a empresa, não é? Então, nós colocamos com 5 no nível de gravidade. Urgência. Pode esperar? Olha a pergunta que eu te fazendo. Pode esperar para você fechar a sua folha de pagamento? É sem urgência? É pouco urgente? É urgente? É muito urgente? Ou é extremamente urgente? É extremamente urgente. Ok? Tendência. O que acontece se você não fechar a folha de pagamento? Qual a possibilidade de piorar a situação? Ah, não vai acontecer nada se eu não fechar a folha de pagamento. Ah, vai acontecer só lá para frente se eu não fechar a folha de pagamento. Ah, olha, quem sabe um pouquinho mais para frente pode ser que aconteça alguma coisa, tá? Ah, olha, daqui a pouco, daqui a uns 3 dias, se eu não fechar a folha de pagamento, pode ser que dê um problema. Ou, se eu não fechar a folha de pagamento, vai acontecer alguma coisa agora, vai piorar as coisas agora, o impacto vai ser agora. Eu entendo que a tendência é sim. Se você somar esses três aqui, dá um total de 15. E se você fizer, vou botar aqui o 15, tá? Se você fizer 15 na matriz Gucci, você para tudo, larga tudo, sai da onde tu tá e vai fazer a demanda. Esquece, vai fazer a demanda, tá? Não fica bobeando. Pega e vai fazer, porque o negócio vai
colapsar. Você não fechar a folha de pagamento simplesmente impacta diretamente a operação da empresa. Não é a mesma coisa de você, por exemplo, não ter mandado uma nota fiscal para o fornecedor, por exemplo, ou para o cliente, ou você não ter mandado uma nota fiscal para o financeiro pagar. Não é a mesma equiparação. Fechar a folha de pagamento precisa com que você conduza para que a empresa não pare, para que o funcionário não faça greve, para que não colapse o serviço, para que não impacte o cliente, ok? Dessa forma, você organiza as suas demandas em nível de priorização. Método A, B, C, D e E. Esse é muito interessante também. Tudo aquilo que ficar organizado nos três primeiros, A, B e C, você vai fazer. Mas você vai fazer de acordo com as prioridades. Do A até o C. Do A, maior prioridade. Do B, média prioridade. E do C, de menor prioridade. Tudo aquilo que for D, você já vai associar com o delegue. E tudo aquilo que for E, você vai eliminar da sua frente, tá? Vocês vão entender, pessoal, no final dessa aula, o porquê que é importante você ter bem claro quais são as demandas que você deve executar. Beleza? Aqui o Kanban eu já expliquei para vocês. Essa aqui eu acho fenomenal, tá? Essa aqui é uma das que eu acho mais legais, por quê? Porque quanto mais simples é a ferramenta, pessoal, melhor é de você usar, tá? Vamos lá. Checklist. Você vai pegar uma folha em branco, você vai colocar um quadradinho e você vai colocar a demanda. Por exemplo, fechamento da folha de pagamento. Fechamento, sei lá, do vale alimentação. Compras das passagens, por exemplo. Vamos lá, outra de RH. Cálculo de rescisões, etc, etc, etc. E você vai listar lá todas as suas demandas. E conforme você for executando as suas demandas, você vai lá e ó, check, feito, concluído. Check, concluído. E dê valor para isso, pessoal. Dê valor para isso. Psicologicamente, isso ajuda muito as pessoas, porque você acaba entendendo que você tem demandas sendo realizadas, demandas sendo concluídas, você tem uma satisfação, você tem um prazer, você tem a sua endorfina sendo recompensada. Você produz endorfina, né? O seu corpo entende que você está concluindo tarefas. E é muito bom você fazer isso. Isso te posiciona, isso faz com que você execute as coisas que você se organizou para fazer. Para e pensa, você coloca lá 10 tarefas e não faz nenhuma. Você acaba sendo uma pessoa que só promete executar e acaba não executando. Eu adoro colocar check, fazer o feito, o executado em tarefas. Isso faz com que você deite à noite no seu travesseiro e durma o sono tranquilo, sono dos justos, por você ter feito tudo aquilo que era para você fazer. Beleza? Então, o checklist para mim é uma excelente ferramenta de tão simples que ela é. E aqui, pessoal, nós começamos até a olhar algumas, nós já aqui nos encaminhando já para o final, né? Das nossas ferramentas que eu quero mostrar aqui para vocês. Mas nós começamos a analisar algumas ferramentas aqui, mais para o lado do digital, tá? Vou te dizer uma coisa, tá? Não me entendam mal. Tanto o Trello quanto o Notion, eles funcionam muito semelhantes, tá? De forma muito semelhante. Digo que até Trello e Notion vale muito mais a pena para você que já é coordenador, tá? Você que ainda está como estagiário, você que ainda está como assistente, você ainda que está como analista, calma. Vai chegar o seu momento de fazer a gestão de processos, gestão de demandas, gestão de atividades. Vai chegar o seu momento para fazer isso. E daí, quando chegar esse momento, você utiliza softwares para fazer isso. Mas, antes disso, execute aquilo que é seu.
Por isso que eu prefiro ensinar muito mais a parte analógica da situação aqui, tá? Porque de que forma que acaba funcionando aqui? Por exemplo, o Trello. Você consegue trazer para cá demandas e ir classificando elas em fazendo, a fazer, executado, tá? Você consegue trazer pessoas, né, os stakeholders para estes projetos para você ver se eles já cumpriram a parte deles dentro do projeto, entendeu? Então, por exemplo, se você é um coordenador, você tem que fazer uma atividade, bom, a atividade vai precisar de 2 pessoas. Coloca no Trello, diz o que cada uma delas vai fazer e pede para que elas alimentem o Trello. Pronto. Aí você consegue ver se está sendo feito ou não está sendo feito. Beleza? Da mesma forma, acaba funcionando o Notion, só que muito mais para projetos, né? Então, assim, ó, ele vai ser um projeto e esse projeto você vai ter várias pessoas, você pode trazer vários projetos aqui, por exemplo, ó, 11 não iniciaram ainda, fazendo 5, completos 7, tá? E o nome de cada um deles, né? Qual que é a fase que está cada um dos projetos. É interessante, tá? É interessante. Mas eu digo assim, ó, eu tô falando aqui muito mais para vocês organizarem as demandas de vocês. Tá? Você pode organizar suas demandas num Trello, num Notion? Pode, não tem problema, pode sim. Mas eu acho que é algo na minha linha de raciocínio, na minha forma de pensar, né? A parte analógica te traz muito mais o sentimento da execução para você conseguir aprender a se disciplinar. Sabe a parte da pedagogia, o ensinamento da situação? É simples. Faz um Pix de R$ 50. Você pega o celular, em 2 segundos você já papum, 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 fez o Pix, foi tudo certo. Paga R$ 50 no cartão. Você pega aqui com o próprio celular, já aproxima e foi R$ 50. Agora pega uma nota de R$ 50 e vai gastar. Você sente que é diferente. Você sente que você vai dar R$ 5, vai sobrar 45. Aí você vai ficar contando aquele dinheiro, o dinheiro acaba juntando e acaba tendo um valor maior por mais tempo, né, pessoal? Então, isso é a parte analógica da situação, tá? E agora, eu vou ensinar uma coisa para vocês que é o Alconcur da gestão de organização e, como consequência, gestão de tempo. A partir de agora, vocês vão aprender a técnica Pomodoro, tá? Sim, a técnica Pomodoro, ela se baliza em você ter tempos e ciclos, por isso que é importante a palavra aqui, ó, ciclos de foco e ciclos de intervalo. Por que que é importante isso, pessoal? Porque normalmente, quando você não faz essa distinção de quando você tem que estar focado trabalhando e de quando você tem que estar no intervalo descansando, você acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra, tá? E a técnica Pomodoro veio para resolver isso. Ela simplesmente é organizada para que você faça e divida o seu tempo, a sua atividade, o seu dia a dia trabalhando focado e descansando. Porém, quando você está num tempo de pico de foco, você é muito mais produtivo. Então você não vai estar naquele momento, por exemplo, conversando com seu colega, mexendo no WhatsApp, mexendo em redes sociais. Não. Você vai estar focado, trabalhando, executando o que você precisa executar. Por exemplo, você vai programar um despertador no seu celular de 25 minutos. E neste primeiro ciclo, você vai estar focado 25 minutos trabalhando. Terminou esses 25 minutos, você vai fazer 5 minutos de descanso, ok? 5 minutos de descanso. Depois que você descansou, você volta para 25 minutos de foco. Foco e volta a fazer a sua atividade. 25 minutos de foco. Presenteísmo, não é com a cabeça viajando. Foco. 5 minutos descansando. Aí você vai lá, pega o celular, vai no WhatsApp, vai lá, busca um café, né? Fica ali disperso um pouquinho. Isso é muito importante, inclusive, para oxigenar o seu cérebro, para você conseguir pensar um pouquinho mais fora da caixinha. Vai fazer muito bem. Depois você volta, mais 25 minutos. Trabalhou 25 minutos focado, 5 minutos de intervalo.
E depois, 25 minutos, mais 15 a 30 minutos, daí sim, de um intervalo um pouquinho maior. Você consegue trabalhar dessa forma 2 horas, 2 horas e meia de muita produtividade, pessoal. Muita produtividade. Tem que começar a mostrar para o teu cérebro que tu vai ter a tua recompensa ali na frente. Isso é um pensamento de pessoas que querem crescer. A sua recompensa não vai estar no curto prazo. Ela vai estar no médio, ela vai estar no longo prazo. Vai chegar um momento que você vai entender quando você conseguir colher essa recompensa. E daí você vai entender assim, poxa vida, que bom que eu trabalhei e fiquei tão dedicado fazendo aquilo que eu tinha que fazer, porque agora eu posso descansar. Porque para e pense que coisa mais ruim, tu tem uma coisa que tu faria em, sei lá, 3 horas, tá? 3 horas trabalhando, bem feito, e você leva um dia inteiro e não termina. Vai pro dia seguinte e ainda não terminou. Vai pra semana inteira e acaba não ter... E vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E nunca faz. Técnica Pomodoro, pessoal. Gestão do tempo. É ser produtivo. Ok? E por fim, nós temos um aplicativo. Sim! Existe um aplicativo que te ajuda a você não ficar perdido com notificações. Seja com WhatsApp, seja com redes sociais, seja com qualquer coisa. É o Forest, tá? Dou de dica aqui para você baixar o Forest, tá? Ele vai te ajudar de que forma? Tá vendo aqui que você tem uma arvorezinha aqui, por exemplo, você tem aqui já a floresta montada, você tem um outro tipo de árvore e embaixo você tem tempos. Ó, olha que interessante aqui. Como que ela acaba funcionando? Quando você escolhe qual que é o tamanho da árvore, e o tamanho da árvore está totalmente direcionado ao tempo de foco, ou seja, tempo que você vai ficar sem mexer no celular e trabalhando, tá? Se você conseguir ficar, por exemplo, se você colocou 120 minutos para você ficar sem mexer no celular, ele vai, no final desses 120 minutos, ele vai te criar esta árvore aqui, por exemplo. Se você não conseguiu, passou, sei lá, 30 minutos e você mexeu no celular, ele corta a árvore. Sua árvore vai ficar cortada. Vai acabar com a sua árvore, tá? No final de uma semana, você consegue ver o tamanho da sua floresta e que tipo de floresta você acaba produzindo. E por que isso é tão interessante, pessoal? Porque isso mostra o quanto você realmente foca, o quanto você realmente trabalha e o quanto você realmente não se dispersa. E agora, se encaminhando para o final, eu digo uma coisa para vocês. E aproveita até esse slide aqui mesmo para dizer para vocês. Aquelas pessoas que querem ser promovidas, querem ocupar os altos cargos dentro das organizações, querem conseguir ter um aumento salarial, querem conseguir conquistar os seus sonhos por meio do dinheiro, são as pessoas que têm mais produtividade. São as pessoas que entregam, pessoal. Eu recebo vários directs de pessoas dizendo: Meu Deus, mas eu já fiz de tudo e não sou promovido. Aí a gente marca uma reunião para conversar. A pessoa ela não consegue ficar 40 minutos focada. Ela se dispersa. Ela não entrega. O grande problema das pessoas que não são promovidas é a falta de entrega de qualidade. Então, entendam que quando você está trabalhando, você está trabalhando. Você tem que estar na empresa, trabalhando, executando o que você tem que executar. Isso vai fazer a total diferença na vida de vocês. E por que é tão importante vocês aprenderem todas essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês? Porque quando você está trabalhando, quando você está trabalhando, quando você está trabalhando focado naquilo que você quer entregar, isso faz com que você colha resultados. Agora, quando você não sabe priorizar o que você precisa entregar, quando você não sabe o que você está fazendo, quando você só está coberto de atividades operacionais, esquece. Você não vai ser promovido. Você não vai ser promovido.
Porque pessoas que são promovidos pensam estrategicamente. Se você só faz atividade operacional, você pode ser substituído a qualquer tempo. E é isso que eu estou aqui tentando te ensinar. A você aprender a organizar as suas demandas. A para você aprender a, de uma forma clara e objetiva, estruturar essas demandas. Estruturar elas de acordo com a sua promoção. Você entendeu? É meta do seu gestor, planejamento estratégico e resultado. É isso que você precisa focar. O resto é resto. O resto você pode automatizar, você pode delegar ou você pode eliminar. É isso que você tem que fazer. Trabalhar naquilo que te gera ROI. É isso que você tem que fazer. É isso que você deve fazer. E aqui eu te ensinei várias ferramentas, várias ferramentas que vão sim te ajudar a você conseguir colher um resultado muito bom aí na frente. Beleza, pessoal? Bom, ela aqui, né? Elas assistem no modo replay essa live, mas deixa o like que nos ajuda aqui demais. Beleza, pessoal? Forte abraço e até quinta-feira que tem vídeo de novo, domingo tem vídeo de novo e segunda-feira de semana que vem nós temos a nossa live novamente. Beleza, pessoal? Forte abraço e até mais.